Eu sou um camarada que eu gosto de reflexão em muitas coisas. Eu acho que... Vou estar aqui, obrigado, irmão. Hoje nós estamos num culto de ceia, graças a Deus. A gente não tem medo desse culto, porque ele é um culto abençoado. Vamos abençoar, né? E a gente vai ouvir um pouco da palavra de Deus. Vai ser breve, mas eu quero que você preste muita atenção no que você vai ver aqui, né? Não que você já não tenha visto imagens como essa. Com certeza você já deve ter visto imagens como essa, nitidamente assim na tua frente, né? Mas Deus, o nosso Deus, Ele tem nos chamado para viver uma vida como Ele planejou. E nem tudo é só bênção, né, irmão? Vocês sabem disso, nem tudo é só bênção. A vida não se resulta só em ter, porque hoje bênção virou sinônimo de ter, né? Não ser. E a bênção, acho que ela está mais envolvida em ser do que ter, né? E a gente vai ver um vídeo aqui que é bem legal. Segura um pouquinho que a Tia... Todo mundo aqui? Todo mundo está aqui? Tá, eu vou colocar aqui então, só vou dar um volume aqui. Se tiver a mão um pouco alto, acho que consegue baixar no teu telefone, né? Larga para nós ver. شو اسمك عمو؟ وين ابوك؟ وين؟ وين؟ مات؟ شنو متريقة؟ متغدية؟ متعشية؟ Tem um vídeo, né? Mas presta atenção mais uma vez. وين ابوك؟ Altera no teu volume, cara. وين؟ مات؟ Presta atenção no que está aqui. شنو متريقة؟ متغدية؟ متعشية؟ Pode parar aí, trava aí. Pode travar aí. Acende as luzes para nós aí. Pode acender todas as luzes da casa. Louvado seja o nome do Senhor. Não sei se vocês prestaram bem atenção, a gente colocou 2 vezes, mas é um vídeo curto, é muito rápido, passa assim a cena. Mas só no olhar você já vai ver que essa menina ela está em um lugar que parece ser um campo de refugiados, né? Provavelmente ela vítima de um país desses aí do Oriente Médio, da Ásia, que estão vivendo guerra civil, né? Da Síria, essa menina, da Síria, né? Então Síria, Iraque, né? Esses países aí, parte também ali da Arábia não, Síria, Iraque, se lembrar mais outro país que entrou na Primavera Árabe também, aquele país do Muammar Gaddafi, lembra? Irã. O Irã é também. Irã, Síria, mas a Síria e o Iraque foram um dos mais afetados nessa guerra civil, né? Teve uma imagem que foi estampada há muito tempo nas páginas das revistas de um garoto que, tentando fugir da guerra, acabou tendo o final dele nas margens da praia de um lugar da Turquia, né? Afogado, ele, família e tantos outros assim, tentando fugir de um conflito que não foi eles que criaram, fugir de um desastre político que não foi eles que criaram. Isso é muito difícil. E essas coisas aqui não estão ocultas de nós, elas estão no nosso mundo, no mundo em que eu e você estamos vivendo, no mundo em que eu e você existimos, né? E você vai perceber o retrato de um ser humano quebrado, né? Um ser humano que não consegue nem sorrir. Quando sorri, sente e olha para dentro de si
os medos, os traumas e as coisas que tem vivido durante a vida toda, né? E a gente percebe também que o repórter perguntando se ela tomou café da manhã, o repórter perguntando se ela almoçou, se ela comeu algo. Porque se você prestar atenção, perdeu os pais na guerra, entendeu? Isso é guerra. A guerra, ela faz vítimas, ela não escolhe o lado, gente, entendeu? Pessoas lutam pelos seus ideais, acham que é necessário uma política de conquista com outro país, é necessário exercer, tirar a soberania do outro país, ou com uma suposta frase de que é necessário fazer justiça, né, Jéssica? É necessário tirar as pessoas das mãos dos opressores, mas na verdade eles se tornam depois os próprios opressores. Mas, pastor, tem que passar isso aí para a zona, pastor. Tem que passar isso aí em outro lugar. Acho que esse lugar que está passando aqui é o lugar errado. Não. Esse é o lugar mais certo em que eu estou passando aqui. Primeiro, porque nós precisamos de um impacto, né, na nossa cabeça. Precisamos de coisas que nos levem a refletir e nos levem a ser pessoas que partem para o autoanálise. Porque sem autoanálise não tem transformação. Sem autoanálise não tem mudança. Durante todo o tempo da minha caminhada no reino de Deus, eu tenho visto muita coisa. Eu tenho visto muito barulho, mas eu tenho visto pouco progresso na vida, às vezes na minha própria, entendeu? Então, quando eu trago isso, eu quero que você entenda que o mar, que é o nome da nossa igreja, ele não pode ser apenas mais um movimento, né? Movimentos existem tantos, o MST, agora um pouco apagado, o seu braço forte diminuiu um pouco, perdeu um pouco da força, mas é um movimento. Então, no mundo existem muitos movimentos, mas nós não queremos ser mais um movimento, nós queremos andar no mover de Deus, mas não ser mais um movimento, entendeu? Porque a gente sabe que o mundo precisa de muito mais do que um movimento. O mundo precisa de Deus. O mundo precisa de Jesus, né? O mundo precisa de um Salvador, como nós temos ministrado durante tanto tempo aqui na igreja, né? Temos falado, os demais colegas de ministério têm falado sobre isso. Esse tema vai ser um tema que, enquanto nós vivermos, nós precisaremos falar sobre ele, porque ele é o pilar do cristianismo. Amém? Essa é a verdade central do cristianismo. E é interessante que essa menina não tem um lugar para chamar de lar, porque o lugar que tinha perdeu. Não tem um homem, uma figura para chamar de pai. Não tem uma figura para chamar de mãe. Talvez perdeu irmãos. Como deve ser difícil recomeçar. Preste atenção nisso. Recomeçar quando você não tem ninguém e você ainda é um ser em formação, gente. Como deve ser difícil recomeçar. Para nós que estamos aqui é fácil recomeçar, porque você tem o Paulo que está ali, você tem a Simone, que já tem uma bagagem, experiências de vida, né? Você tem a irmã Carmen, a irmã Neida, você tem o irmão lá, esqueci o nome dele, né? O Diego, a foto ali na Bíblia, mas eu esqueço às vezes, né? Mas não estou precisando nisso. O Elanã, a irmã Maria, Marisa, Josué e todos os outros. Nós temos pessoas que já têm uma bagagem de vida, têm uma experiência de vida, e que podem ser nossos braços, nossas pernas, podem ser as nossas mãos quando nós não temos e quando nós não possuímos elas. Quando a vida nos tirou tudo que nos restava. Essa menina não pediu, nem ela nem um dos outros, né, que são refugiados, pediu para ter um futuro assim. Mas eu sempre digo para vocês, a coisa mais incerta é a vida. A vida é algo muito incerto. Hoje, milhares de pessoas podem estar aqui, amanhã pode não ter ninguém. Porque a vida é assim. A vida é assim. Hoje nós podemos estar vivendo o melhor da vida, amanhã nós podemos estar vivendo num lugar de muita escassez. É ou não é? Porque a vida é assim. É só mexer na economia, já era, né? É só mexer na economia do país, a coisa começa já, alcança nós. Pode demorar um pouco de tempo, mas vai chegar até nós.
Então eu trouxe essa reflexão. Nós estamos no culto de ceia. Eu não sei se vocês sabem o que simboliza, o que na verdade significa esse culto, o culto de ceia. Acho que é melhor, né, Lula? O culto de ceia, o que significa? Essa mesa que tem um suco aqui que simboliza um vinho, também da oração, tem um pãozinho ali. Essa mesa, para que ela pudesse ocupar esse espaço aqui, espaço físico, que ela é algo físico, mas que tem uma simbologia espiritual, como esse lugar, como um culto. E para que isso pudesse chegar até nós, alguém teve que pagar um preço, alguém teve que fazer algo para que nós pudéssemos nos conscientizarmos que precisávamos de um Deus que também não nos deixasse órfãos nessa vida e nessa terra. Quando nós olhamos para esse retrato aqui, você já tomou café hoje? Você já almoçou hoje? Você já comeu hoje? Eu contei para vocês um tempo atrás sobre algumas crianças que eram levadas dos lugares dos países em guerras e levadas para orfanatos espalhados na parte lá leste da Europa. E algumas dessas crianças saíam de lá sem identidade, sem nome, sem nada. Tinha os nomes deles de origem, mas tinha para os lugares que perdia aquele nome que era para o outro. E muitas delas, encaminhadas para a suposta ONG, na verdade estavam indo para uma rede de tráfico de crianças, uma rede de escravos sexuais. As crianças estavam saindo de um mundo de horror e estavam entrando num mundo muito mais horripilante. Tudo por pessoas que a ausência de Deus neles desenvolve uma doença que leva o ser humano a ser mau, o ser humano a ser ruim, o ser humano não permitir se sentir nenhum tipo de compaixão e de misericórdia e sentir a dor do outro e sentir a compaixão pelo outro. Eu quero levar você a viajar hoje comigo. Quero levar você a chorar, sorrir. Imagina, só achando que está saindo do lugar para ir para outro melhor, porque já está tentando curar o coração. E quem vai curar essas crianças, gente? Quem vai curar essas pessoas? Se não se levantar pessoas também curadas, pessoas também tratadas no seu caráter, pessoas também tratadas no seu amor, pessoas que sabem lidar com as coisas, as dores humanas. Quem vai curar? Aí cai na mão do outro pilantra, azar mais a vida. E a pessoa pensa assim: será que eu vim no mundo só para sofrer? Esse tipo de discurso as pessoas não gostam, mas eu amo esses discursos. Eu gosto disso, porque isso é importante. Como é triste olhar. Põe de novo, Cátia, para nós. Olha o sorriso, olha o olhar, gente, sorriso apagado. Está vendo que lá na alma, dá para ver na alma humana quebrada, pensando. Está vendo isso aqui? Olha aí. وين ابوك؟ وين؟ مات؟ شنو متريقة؟ متغدية؟ عشية؟ Pode travar, trava aí para mim. Tá vendo? A pessoa quer fazer mais chorar, não, quero fazer você pensar. Se não pensar, não muda. Se não pensa, não transforma. Porque fazer auto-reflexão dói. Olha o que a palavra de Deus diz para nós em Gênesis capítulo 1. Olha comigo. Eu vou trocar.
Tá bom assim, né, irmãos? Gênesis 1, 26. Em Gênesis 1, 26, olha o que a palavra de Deus diz para nós, gente. Ou melhor, Gênesis, pode abrir Gênesis aí. Pastor, o culto ceia, isso quer dizer, esse culto é o melhor culto para nós falarmos dessas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Em Gênesis, antes do 26, coloca, deixa o 1 26, agora coloca 2, Gênesis 2. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que o Senhor diz ali para nós no 2, capítulo, vamos ler Deus do 7. Deus do 7. Todo mundo encontrou o 2,7? A Kátia achou para nós. Aqui diz assim, ó. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou, ali eu não sei se é sobre eles, nas suas narinas, soprou sobre suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Continua para nós. Diz assim ainda: e plantou o Senhor Deus no jardim do Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também árvore para a vida no meio do jardim, e árvore da vida no meio do jardim, árvore do conhecimento bem e do mal. Agora olha o que diz aqui para nós, vamos olhar ali no versículo 2,15. 2,15 diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo, certo? E o Senhor ordenou o homem que comanda primeiro da árvore do jardim, e depois, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia em que dela comer, certamente morrerá. O que a palavra diz? Certamente morrerá, né? Agora olha que interessante, fique comigo aí. Olha que interessante que Deus diz assim ainda para nós aqui, ó. Só um pouquinho, deixa eu encontrar aqui. Coloca para nós, Kátia, o 1,26, deixa ali no 1,26. Sabe que quando Deus ele cria o homem, Ele está pensando no homem para um propósito muito especial. Diga assim, um propósito muito especial. Diga, para um propósito muito especial. Então, Deus faz todas as coisas e coloca o homem lá dentro daquilo que Ele criou, né? Agora, quando Deus Ele olha para uma imagem como aquela que a gente viu ali, o que Deus deve pensar? O que Ele deve pensar? Quando Ele olha para uma imagem que está ali, a palavra diz assim: disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movimentam no chão, alguma coisa assim, se movem rente ao chão. Obrigado, Josué. Olha aqui, a gente vê aqui, ó, Deus pegando um homem e Deus colocando nesse homem o que a gente chama de autoridade, Deus colocando nesse homem o que a gente chama de poder, Deus colocando nesse homem o que a gente chama de ousadia, Deus colocando nesse homem força, entendeu? Deus colocando nesse homem domínio. A palavra diz domínio, entendeu? Entenda que essa palavra não é o pastor Leandro está dizendo domínio. Não, é uma ordem expressa de Deus ao novo homem que Ele criou, que esse homem vai dominar. Em outras palavras, ele vai ser rei na criação, vai ser um ser superior aos outros seres na criação, porque não foi um animal que deu o próprio nome ao outro animal, mas a palavra diz que foi o homem que deu o nome aos seres que existiam, certo? Agora, quando Deus ele cria esse homem, Jéssica, né? Não errei, que maravilha.
Quando Deus cria esse homem, Ele está vendo, irmão Paulo, esse homem com possibilidades de um homem que, primeiro, tenha um relacionamento com Deus. Um homem que depois tenha um relacionamento consigo mesmo. E um homem que tenha um relacionamento com o outro. Certo? Se você vai ver, você vai ver que em 2,16 é uma coisa. Melhor, se você ver, desculpa. Se você ver, você vai ver assim, ó, que em 1,26 tu encontra um homem recebendo poder, autoridade, domínio, isso e aquele outro. Depois você vê um homem sendo formado à imagem de Deus. E depois você vê um homem com funções, certo? Cuidar, guardar, lavrar. Então a gente percebe um homem que é um ser espiritual, um homem que é um ser que se relaciona consigo mesmo, e um homem que é um ser social. E o grande problema foi que a igreja, e nós vamos continuar cometendo esse erro no futuro, se nós não entendemos esse homem que foi criado no jardim, e o que Jesus veio fazer aqui com esse homem. Porque a palavra diz que pelo homem entrou o pecado no mundo, foi Adão, e pelo homem também entrou o quê? Entrou a vida, entrou a salvação, entrou a graça. Pelo homem entrou a morte, pelo outro entrou a graça, a misericórdia. Mas nós, quando olhamos para Jesus, nós olhamos ele como quem? Não vamos entrar no conflito de divindade. Vamos falar sobre o aspecto de humanidade aqui. Nós olhamos Jesus, que Jesus é o ser perfeito, né, Jéssica? É aquele que não tem pecado, que tem amor de verdade, que tem justiça de verdade. Nele não tem nada que infrinja a lei de Deus, pelo contrário. A lei, baseada em mandamentos do passado, no antigo pacto, ele cumpriu. Ele cumpriu. E trouxe um pacto superior. E a gente olha que Jesus, ele veio ser aquilo que Adão não pôde ser. Fazer aquilo que Adão deveria fazer, né? Viver aquilo que Adão deveria viver. Mas Jesus, ele tinha vida espiritual? Tinha. Ele tinha vida pessoal? Tinha. Ele tinha vida social? Ele gostava de festa. Ele gostava das festas, não as festas aos estilos que deturpavam ou profanavam o nome de Deus. Mas aquilo que estava dentro dos princípios, ele estava lá. Agora, é interessante o quê? Quando nós olhamos assim, ó, que Jesus veio fazer tudo aquilo que se perdeu em Adão. Mas nem tudo se perdeu em Adão. Eu quero levar você a pensar, irmãos, aqui comigo, que pelo contrário, em Jesus Deus vai completar o que se perdeu em Adão. Porque quando nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, quando fala que Deus soprou algo sobre nós, seu Espírito, vamos imaginar o Espírito como uma substância, vamos pensar assim. E esse dia eu conversava, ano passado eu acho, eu conversava com a irmã Lanã, e nós estávamos fascinados porque os chamados, pessoal que estuda genética, tem os evolucionistas, que estuda a teoria das espécies, e tem os, como é que é o nome deles? Que a maioria é cristão, os criacionismo. E o criacionismo estava assim, tão fascinado, porque dizem eles, segundo estudos que a própria ciência tem feito, que o ser humano tem no DNA dele o nome de Deus. Certo? Tem no DNA dele o nome de Deus. E aí é interessante o que? Né? Em Adão, alguma coisa morreu. E em Adão, aquele caráter de Deus morreu, irmão. Em Adão, o caráter moral que Deus tinha dado para ele se apagou. Aquilo que Deus deu para ele se relacionar com saúde, né? Morreu. Então, o que leva às batalhas e às guerras, e a gente encontrar um ser humano quebrado como aquela menina, porque perdeu pai e mãe, debaixo de uma violência, de uma briga, uma guerra civil por disputas territoriais,
ou por riquezas naturais que algum país possui, ou por infringir algumas normas estabelecidas pelas leis humanas. Estão entendendo? O que levou aquela menina a perder os pais, na verdade, foi porque a imagem, a substância, não apenas a presença, mas a vida social do ser humano, ela morreu, ela se perdeu, porque o ser humano, ele perdeu o olhar de olhar para o outro e ele olha para si mesmo. Então a gente vê um problema que aconteceu lá no jardim. Enquanto o jardim, o homem não voltar para o Deus do jardim, não redescobrir o que ele perdeu, ele vai continuar matando, ele vai continuar oprimindo, e algumas vezes em nome de um tal Deus, né? Não, mas isso é justo, isso é certo. Então eu quero chamar você para uma reflexão bem rápida mesmo, sobre isso, irmãos. Porque a gente percebe o quê? Que algo se perdeu no ser humano e ele não consegue ser ativado de novo se Deus não for a causa dessa ativação espiritual. Porque hoje as pessoas têm muito e mesmo assim estão insatisfeitas. As pessoas têm onde repousar, têm o que comer, o que vestir. As brigas não são pelo que não tem, as brigas são pelo que tem demais. As brigas são pelo que possui demais. Não é pela ausência do não ter, é pela a abundância do que tem. E o que tem para muitos virou sinônimo de grandeza, de autossuficiência. O ter para muitos virou um Deus. E quando nós olhamos para isso, nós precisamos lembrar que Jesus Cristo, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E muitas vezes nós estamos dentro da igreja, mas o sentimento de compaixão se perdeu já dentro do nosso coração. Estamos dentro da igreja, mas aquele sentimento de misericórdia, ele não habita mais a nossa vida. Ele não tem espaço no cenário do nosso coração, porque em algum momento nós estamos aliançados com Adão do Éden. É aquele Adão que perdeu a capacidade moral de conviver com o seu semelhante, sem machucá-lo, sem infringi-lo, sem dominá-lo, sem escravizá-lo, sem se permitir amar e sem se permitir ser amado. Algumas pessoas estão enganadas. Jesus, ele não quer apenas enriquecer os teus cofres, porque provavelmente quando ele voltar, eu vou dizer para ele: Senhor, o único terreno que eu consegui foi da Carlos Marighella. Essa é a única herança que eu tenho na terra. Ele vai dizer: não, mas não é essa que eu vim buscar. Eu vim buscar a herança que eu te dei, que são teus filhos. Aí esse eu tenho o Josué, tenho a Sara e tenho o Henrique. Aí tenho netos também. Ele não vai perguntar quantas casas eu comprei, quantas faculdades eu fiz, ainda que seja importante nos nossos dias, quantas homenagens eu recebi. Ele vai perguntar o que eu fiz com a vida que ele me deu. É verdade, glória a Deus. Algumas pessoas não entenderam ainda o que é essa igreja, porque ela difere muito pouco de um clube. Ela difere pouco de um clube, porque o formato que muitas vezes os seus sócios, né, ou seus membros, e a forma como eles se relacionam é bem parecido com um clube, né? Mas a igreja não é isso, gente. Nós vamos ter que como é que a gente chama, Diego? Formatar o nosso HD e jogar no lixo. Pedir para o Senhor colocar outra coisa nova ali. Vamos botar dados novos na nossa vida. Informações novas dentro do nosso coração. Porque a gente vê um homem, a Manilda,
criado para ser um ser que se relacionasse. Deus me fez para me relacionar. Nós falávamos na célula ontem. Se eu não consigo me relacionar, tem algo que em mim precisa mudar. Glória a Deus. Tem algo que em mim precisa melhorar. Porque o meu destino é morar onde vai ter milhares de pessoas. Então, se eu vou para um lugar onde eu vou ter que desfrutar de um ser social. E eu preciso então viver a prática aqui nesse tempo, mesmo contra aqueles que não aceitam os relacionamentos, que não querem relacionamentos, que estão cansados dos relacionamentos. Eu preciso entender que eu sou um ser social. E que Jesus veio trazer de volta aquele valor que estava em mim lá apagado. Verdade, Deus. Porque uns dizem, nós dizemos, nós não tinha valor. Não, nós sempre tivemos valor. Porque se nós não tivesse valor, Ele não teria nos comprado. Glória a Deus. O inimigo não busca quem não tem valor. O inimigo não destrói quem não tem valor. Não é objeto de cobiça do inimigo que não tem valor. Se você fosse um esgoto, se você fosse o pior da vida, o inimigo não ia querer você, mas você não é um ser inanimado. Você é um ser que quando você for despertado para o seu destino de verdade, para aquilo que Deus preparou para você, você pode se tornar um ser humano melhor quem você é hoje. Um ser humano que, em vez de quebrar corações como está aqui, vai decidir estender a mão. Você gostaria que fosse seu filho chorando lá? Se fosse o seu filho chorando, a cena fosse teu filho que estivesse aparecendo ali. Me dá vontade de abraçar aquela menina. Vontade de pular lá para o outro lado da tela e abraçar assim, para tentar fazer com aquele medo, aquela tensão, tudo que está vivendo ali, pudesse ir embora. Mas sabe, irmã Rose, isso é trabalho de anos, Marisa. E nós precisamos querer fazer isso. Precisamos querer fazer isso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas muitas vezes, na busca, irmã Lu, de procurar fazer essas coisas, nós nos deparamos com coisas que tentam nos tirar dessa